Parabenizar essa grande atitude que está dando início no nosso município. Dizer que quando se fala em asfalto, é sinal que o progresso está realmente saindo ao nosso encontro. E quero dizer aos senhores da importância de um ligamento de um município ligado ao Estado e chegando até ao nível federal, Brasília. Isso é importante, esse ligamento. E nós estamos vivendo um momento muito importante na tradição política do nosso país, que nós estamos agora aproximando das eleições, e nós precisamos, nesse momento, aproveitar realmente esses benefícios que poderá vir de encontro com o desenvolvimento do nosso município. E quero aqui te parabenizar, que é isso que você, junto com o seu governo, está buscando, que é esse ligamento direto, essa parceria, e tenho certeza que reunião como essa irá acontecer novamente, porque só assim, com a união do progresso, a união do município, estado e do governo federal, é que vai chegar na nossa cidade o progresso, o asfalto, que sempre nós temos cobrado. E é isso aí, está de parabéns a equipe, nós estamos aí juntos, pronto para ajudar a colaborar naquilo que for necessário. Um abraço a todos, sucesso para a Ecoporanga. Que essa audiência, ela representa a esperança do nosso povo de Ecoporanga. E que apesar de muito ser falado nela nos últimos tempos, que ela representa um esforço, acima de tudo, do povo de Ecoporanga e dos nossos vizinhos. Que apesar de dizer que às vezes uma mãe, às vezes traz tudo para Ecoporanga, é dizer que isso não é um esforço de apenas uma mãe, e sim de uma família, e todos aqueles que se sintam acolhidos nessa família, que é a família ecoporanguense. Dizer que essa rodovia, ela representa um marco na história de Ecoporanga, e que a União, ela tem uma dívida enorme com o município e com o seu povo. Porque durante décadas o município de Ecoporanga e seus vizinhos ficaram escondidos e que não acompanharam o desenvolvimento do país e nem do Estado. E que por isso o nosso povo sofre, porque com a ausência de investimentos da União no nosso município, várias famílias deixaram o nosso campo e foram se alojar nas grandes capitais do nosso país. E que prova disso é que a nossa cidade irmã, que um dia já se chamou Joirama, e por um breve período na história, sediou o nosso município, que hoje se chama Atalé, ficou-se afastado do nosso município, da nossa cidade. É difícil porque muitas das nossas pessoas que moram em Ecoporanga não conhecem Atalé, até pelo fato de não ter uma rodovia decente para trafegar e unir também os nossos interesses econômicos. Dizer que, por mais que a gente fala da importância da pavimentação dessa rodovia, ela trazer não só a facilidade de locomoção dos nossos munícipes e vizinhos, é dizer também que ela une dois estados e que também valorize muito os nossos incentivos no município de Ecoporanga, não só pela questão do tráfego, mas também de incentivo também para que novas indústrias venham para o município, que acabe abrigando a mão de obra que nós temos no nosso município, que não deixem eles irem para outros lugares e que fiquem aqui. Então são essas minhas palavras em nome da Câmara, em nome dos meus colegas vereadores que estão aqui, que são guerreiros nessa luta. Desde o início do ano a gente vem debatendo isso com o prefeito, e que o Pedro, ele é um prefeito que tem dado todo o suporte, dando a oportunidade para que a gente também levasse essa discussão para as nossas lideranças, né? Eu, inclusive, desde o início do mandato, tenho conversado com o nosso deputado federal, Paulo Folheto, que também é uma pessoa que está comprometido com essa luta nossa, quero até justificar a ausência dele aqui por motivos pessoais, mas que ele está aqui de coração e que também é um guerreiro nessa luta. Tenho dito muito obrigado e um bom trabalho a todos. A deputada Irine não pôde comparecer, que ela sofreu uma intervenção cirúrgica nos dois olhos, e teve deslocamento de retina, mas mando um abraço para todos vocês e para o nosso prefeito. E está lá à disposição, principalmente nessa luta. Mas, Pedro, eu gostaria de dizer o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui hoje não é uma necessidade só de Ecoporanga, não, e dos municípios adjacentes, não.
o que nós estamos fazendo aqui hoje reveste de importância para o Brasil, para o país. O nosso país, ou ele investe em logística, ou nós vamos ficar para trás. Não só em termos de competitividade internacional, não é? Até para a questão do mercado interno. E vou dizer por quê. A partir de 2003, o mercado internacional, os preços das commodities, dos produtos, se elevaram em 100%. Havia 20 anos que os preços das commodities não chegavam a esse nível tão elevado, uma subida tão vertiginosa de 100%. Isso acabou. Os preços das commodities caíram. Mas sábado agora, anteontem, reuniu 159 países na Organização do Comércio Mundial. 159 países ratificaram um acordo que reveste de importância para todos os países do mundo e principalmente para o Brasil. Esse acordo, para vocês terem uma ideia, vai injetar no mercado mundial $1 trilhão. E é um acordo que vai criar 21 milhões de empregos. Esse acordo vai alavancar e facilitar as transições de mercadorias, principalmente desburocratizando a aduana. Então vai facilitar em muitas exportações brasileiras. Não é à toa, inclusive, que nós estamos lutando por um porto de águas profundas no Espírito Santo, público, que sirva à produção do nosso povo. Agora, o que adianta ter um porto de águas profundas para exportar os nossos produtos, os grãos, saídos das mãos calejadas do campo, se nós não temos estrada? O que adianta? O que adianta ter $1 trilhão sendo disputado no mundo, se nós não vamos ter ferrovia, portos, estradas e hidrovias? É por isso que a presidenta Dilma, preocupada e tendo visão que ela tem de mundo, vai investir 540 bilhões em infraestrutura desse país. Nós estamos redescobrindo esse país. Esse país já havia 30 anos que não investia em infraestrutura. Agora você passa aí, nós estamos vendo os trabalhadores na beirada de estrada, né, expandindo. Temos 17 mil quilômetros concedidos de estrada, não é isso, Ralf? 17 mil quilômetros. Na década de 90 nós tínhamos 4 quilômetros. Hoje concedido, que não é uma privatização, é uma concessão que o Estado faz para a exploração privada durante o período. E que Estado é esse? Um Estado hoje dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Então esse Estado tem que servir ao povo brasileiro, aos produtores, aos camponeses e aos trabalhadores. Então, o que está fazendo aqui? Nós somos agentes históricos hoje. Nós estamos fazendo história. Nós queremos uma estrada que vai, né, é uma necessidade do país, do Brasil. É isso que nós estamos fazendo aqui. Deixa aqui, eu acho assim, inclusive, tem dinheiro. Nós temos parceria público-privada, nós temos concessão, nós temos como a União fazer essas estradas, junto com o Estado do Espírito Santo. Tenho certeza que o governador Renato Casagrande sabe da importância disso aqui. Então deixo aqui um abraço da deputada Irine a todos vocês e meu muito obrigado. Eu quero reforçar isso que o João Martins falou. Primeiro que acho que realmente... inclusive o representante da Câmara disse aqui, o Eduardo, é uma dívida histórica que esse município tem e que essa região tem também. É uma dívida que precisa ser resolvida, né? É uma obra que está parada em torno de 13 anos. Mas eu acho que o importante é nós afirmarmos aqui a importância que essa obra tem, não só para a região norte do Espírito Santo, mas para todo o estado do Espírito Santo e para o país. E eu estava aqui pensando, enquanto o João Martins dizia, assim como é importante a BR-101, que liga o sul ao norte do Espírito Santo, né?
A BR-101 liga o Espírito Santo ao Brasil todo, mas ela corta o Espírito Santo de sul ao norte. Essa BR, ela corta o Espírito Santo de leste a oeste. Ela é tão importante, não é isso? Ela liga diversos municípios. E para que essa obra realmente dê o resultado que a gente espera, uma iniciativa como essa é muito importante, porque o debate com a comunidade, o debate com os principais interessados, né, com todos vocês, soma força, ajuda muito. E essa obra, além de integrar os municípios da região norte, integra o Estado do Espírito Santo ao Estado de Minas Gerais, particularmente ao município de Ataleia, não é isso? E a outros municípios. Ou seja, é uma rodovia que vai contribuir com o desenvolvimento do Espírito Santo, mas também do nosso país. E eu dizia mais cedo na rádio, como que nós queremos que o nosso município, que o nosso estado cresça e se desenvolva, se a gente não tem os instrumentos necessários para poder valorizar aquilo que o estado produz. E essa rodovia, ela cumpre um papel muito importante no desenvolvimento do estado, mas principalmente desta região do norte aqui. Porque os produtores de leite, produtores de café, os trabalhadores, os assentamentos que produzem as suas mercadorias, né, precisam comercializar os seus produtos. E se não tem estradas que dê acesso, né, que possibilite o escoamento dessa produção, que possibilite a comercialização dessa produção, se torna mais difícil. Então, o desenvolvimento passa, né, por aí, por essas iniciativas importantes. Além disso, é importante também pensarmos em outras possibilidades. Essa região é uma região muito bonita. Ela precisa ser mais explorada, ela precisa ser mais conhecida. E o potencial turístico, conforme dizia o nosso repórter, o jornalista hoje cedo, lá da Rádio Sim, né, tem um potencial turístico também, que precisa ser implementado, que precisa ser valorizado. Ou seja, não é uma rodovia pela rodovia, não é uma rodovia a mais para o estado do Espírito Santo, nem para essa região, mas é uma rodovia que vai cumprir um papel muito importante, porque vai ampliar as possibilidades de desenvolvimento dessa região, que vai ligar o estado do Espírito Santo ao estado de Minas Gerais, que vai possibilitar uma integração entre os municípios e que vai contribuir para que a nossa população possa ter mais serviços e possa se beneficiar dos serviços de outros municípios quando ela consegue se locomover com mais facilidade. Então, eu quero dizer que nós estamos trabalhando nesse sentido, a bancada federal tem trabalhado nessa direção, o governador do Estado do Espírito Santo, o governador Casagrande, também está se empenhando nisso. Nós estamos aqui com a representação do governo federal através do DENIT, que está se esforçando para isso. Particularmente, a bancada participou com o governador Casagrande de uma reunião com o ministro de Infraestrutura, discutindo as várias situações do Espírito Santo, mas particularmente foi colocado na pauta também esse assunto. Na semana passada, a bancada capixaba também, por unanimidade de quem estava presente naquela reunião, nós garantimos no orçamento a inclusão dessa rodovia no orçamento do ano que vem. E isso é muito necessário, mas além disso, nós estamos trabalhando com a possibilidade também, e é isso que o governador pediu, que essa obra seja incluída também no PAC. Porque se ela for incluída no PAC, a possibilidade de recurso é muito mais rápido e não pode haver contingência, porque obras do PAC são obras prioritárias do governo federal. Então, nós estamos também trabalhando nessa direção. Então, eu só quero reafirmar o que eu já disse mais cedo lá na rádio. Nós precisamos trabalhar conjuntamente. Essa obra é uma obra que tem que ser um esforço de todo mundo. Nós não podemos admitir que fulano ou ciclano chegue e diga o seguinte: eu sou a quem está lutando mais por essa obra. Essa obra tem que ser um esforço de todos.
do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Tem que ser um esforço conjunto de todos os parlamentares, dos vereadores que aqui estão e da bancada capixaba. Então, nós temos que fazer um grande mutirão, um esforço conjunto para que essa obra possa sair num prazo mais curto de tempo, por essas razões que eu disse e que outras pessoas aqui já disseram. Então, me coloco inteiramente à disposição, nós estamos trabalhando junto com o prefeito e quero poder reforçar todo esse posicionamento nosso de continuar lutando, trabalhando para que os recursos possam ser garantidos e a obra possa ser efetivada. Muito obrigada, um grande abraço para vocês e vamos continuar aqui no debate, ouvindo também o que vocês todos têm para nos dizer. Muito obrigada. Não é a primeira vez, foi dito já pelo senhor Tolentino, que a gente se reúne para discutir a questão da 342. Em 2005, fizemos uma peregrinação por Brasília. E aqui tem uma pessoa que acompanhou naquele momento os nossos passos, que é um amigo, companheiro Reginaldo Paiva, que a gente, ao ir para Brasília, ele se colocou à disposição. E nós visitamos gabinete por gabinete, porque nós vimos uma triste realidade que está aqui estampada no rosto dos nossos produtores, principalmente acima aqui da cidade. É importante identificarmos os problemas. Assoreamento de todas as baixadas, valas com 20, 25 metros de profundidade, que é um drama para os produtores. Então precisamos olhar com muito carinho essa triste situação que se concretizou no município, que algo que aparentemente parecia ser uma solução e que a gente abraçou como uma grande alternativa de desenvolvimento, se tornou um grande transtorno. Mas agora, com muita responsabilidade, com muita competência, eu não tenho dúvida, faremos um grande esforço para resolver esse abismo terrível, essa triste situação que maltrata a vida da nossa gente e condena definitivamente o meio ambiente ao fracasso aqui no município. Precisamos ter ação clara no sentido de resgatar o meio ambiente, porque a gente defende isso na escola, a gente defende isso na comunidade, e uma obra mal conduzida pode levar ao fracasso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de dizer, foram anos de peregrinação de 2005 a 2008, mas valeu a pena, porque a gente sabe que existia um problema sério lá no Tribunal de Contas da União. Existiam inúmeros problemas que marcavam exatamente essa obra como uma obra superfaturada, que apresentava problemas na hora de licitar. Então a gente sabe que isso já foi resolvido. Eu não vou falar disso porque quem vai falar é quem tem, de fato, informações muito claras, que é o Dr. Ralph, que vai passar para a gente números e informações. Mas eu quero dizer que a partir do ano de 2013, retomamos, e quando passamos pelo Congresso Nacional, a cada gabinete, não escolhendo se era do PT ou do PMDB ou do mas todos os gabinetes, a gente chegou e a gente fazia uma solicitação. E a solicitação era, o primeiro ponto que eu gostaria de contar com vocês, é um ponto de pauta. Nós temos uma rodovia que está paralisada há mais de 10 anos, e é um caos, e a gente precisa de vocês para nos ajudar. E tem um ano, praticamente, que nós iniciamos, até um pouquinho menos, e a gente já tem informações muito positivas. Então eu quero, Ana, em nome de seu e de todos os companheiros, agradecer o empenho de toda a bancada do Espírito Santo, que não vem medindo esforços para que essa obra, de fato, saia do papel e se torne, de fato, a esperança da nossa gente aqui, que precisa imensamente dessa obra para transportar o granito, para transportar o gado, para transportar os nossos pacientes, para transportar e transformar essa região tão carente numa região desenvolvida, onde as pessoas possam sentir orgulho dessa região, dessa terra.
Aqui Ecoporanga diz, Ecoporanga é terra que nós orgulhamos muito, mas não é diferente de Água Doce, não é diferente do Pavão, não é diferente de São Mateus, porque é uma região que ao longo de muitos e muitos anos foi renegado o direito de evoluir. E nesse governo da nossa presidenta, a gente está vendo a diferença, porque o interior está sendo visto com um olhar diferente. E assim a gente sabe que, consequência, o nosso povo vai ser diferente também. Mas eu queria dizer, tem muita coisa sendo construído, e o João Martins falou com muita propriedade. Construiu-se o Ceasa Norte lá em São Mateus, mas não adianta a gente ter o Ceasa Norte com uma grande estrutura se a gente não tiver condições de deslocar a produção de Água Doce, a produção de Ecoporanga, de Vila Pavão, de Ponto Belo, até aquele local. Não adianta construirmos um porto de águas profundas, se é São Mateus, ou Linhares, ou Aracruz, se a gente não tem a estrada. Porque, do contrário, a gente vai beneficiar somente o litoral. E a gente sabe, melhor do que ninguém, nós precisamos desenvolver toda a região. E melhor do que ninguém esse interior que ao longo de tanto tempo foi esquecido. Então nós podemos dizer, estamos empenhados nessa luta. E é importantíssimo, nesse momento, Adilson, a sua presença aqui, ela vai dar uma força enorme. Essa obra que iniciou em Ecoporanga, que deixou marcas profundas e importantes, desafios também ficaram. É necessário que eu retomar essa obra, meu amigo Ralph, minha amiga senadora, que a gente direcione os recursos para essa região mais próxima. E o Adilson falou com muita propriedade, que esteja aqui no extremo, porque é aqui que a gente precisa fazer com que a gente se desloque até a Ataleia. É daqui que a gente precisa criar um mecanismo para se deslocar até Nova Venécia. Então estou defendendo, é opinião minha, que os investimentos que a gente tem, a gente sabe que os recursos não vão ser liberados todos ao mesmo tempo. Então que a gente coloque a Ecoporanga, essa região mais ao norte, mais sofrida, nesse cenário de desenvolvimento, e para isso os investimentos sejam colocados aqui. E eu queria falar, nós temos uma comunidade que a gente precisa ser muito solidário a eles. Temos um loteamento, que é o loteamento Zeca Bilim, que as pessoas padecem com poeira e padecem com lama. Então são menos de 2 quilômetros que seja inserido de imediato, logo em seguida, a obra tem pedacinho de chão para livrar aquelas famílias. São mais de 100 famílias sofridas. A gente sabe do sofrimento que é a gente sair daqui e chegar no Vermelho e não conseguir chegar na Chapadinha. Se faz necessário concluir essa obra, porque aí nós vamos ter o asfalto daqui a São Mateus, direto, a gente não vai ter problema, mas a gente tem que olhar ao lado dos nossos irmãos, dos nossos companheiros, que tem um trecho aqui, que foi iniciado a terraplanagem e que está esquecido, causando enormes prejuízos, que seja olhado ao lado dessas famílias que estão aqui próximo, e que a gente olhe com muita atenção, porque são trabalhadores e trabalhadoras que precisam imensamente desse trabalho. Então, quero encerrar porque acho que é mais importante a fala do Ralph, trazendo informações e depois os questionamentos que devem ser feitos aqui pela comunidade. Registrar em ata, e nós estaremos lá novamente, senadora, no seu gabinete e no gabinete de todos os parlamentares do Espírito Santo, e lá no Ministério dos Transportes e no DENIT, pedindo e solicitando com muita veemência, com muito jeito, com muita educação, porque esse é o nosso jeito. A gente não resolve nada na base da paulada, a gente resolve quando a gente tem capacidade de dialogar e de entendimento. Então, a gente meu abraço, que Deus abençoe a todos, que essa obra possa de fato se tornar algo importante, gerando emprego na sua construção, mas gerando desenvolvimento após a implantação do projeto. Não adianta a gente pensar na obra se depois a gente não pensa no futuro. Vamos pensar então a curto prazo, que é a obra, a médio e a longo prazo, que é o desenvolvimento regional. O nosso abraço, que Deus abençoe. A gente não tem muita coisa a acrescentar em termos da necessidade, da importância da rodovia.
do registro da sensibilidade com que as pessoas que passaram por aqui antes de mim têm a respeito do município de Ecoporanga. Mas a gente precisa fazer, senador, um registro histórico, porque se a gente não fizer o registro histórico, as coisas ficam meio fora de ação e fora da compreensão da população. Essa era uma obra, a pavimentação da BR-342, que se iniciou no ano de 1994. Vão fazer 20 anos, o ano que vem, que essas obras começaram. Foi fruto de um convênio de um órgão que já acabou, o antigo DNR. O DNR foi extinto. O DENIT o sucedeu. Foi um convênio do governo federal com o governo do estado, e essa obra vinha sendo tocada até o ano de 2000. Em 2000, como bem disseram aqui os meus antecessores, o Tribunal de Contas da União verificou alguns indícios de irregularidades nessa obra. Por conta disso, ela teve que ser paralisada. E esse foi um imbróglio que foi se arrastando ano após ano. Eu participei disso, trabalhei em Brasília, no DENIT, na época, em 2006, 2007, 2008, 2009, e acompanhei de perto o andar da carruagem lá na capital federal. Finalmente, em 2008, nós conseguimos contratar um projeto para que essa obra pudesse ser reiniciada. Então, teria que ser feito um projeto, um novo projeto, foi uma determinação do Tribunal de Contas da União. Só que antes da gente fazer o novo projeto, por conta das deficiências e dos problemas de contratos, a gente teve que contratar uma perícia técnica. Então, de 2008 a 2011, as pessoas, os engenheiros, os técnicos que fizeram levantamentos aqui na BR-342, eles não estavam, na realidade, fazendo projeto, prefeito. Eles estavam levantando tudo aquilo que havia sido feito antes, para a gente poder dar essas justificativas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Justiça Federal e a toda a ordem de órgãos de controle externo que trabalham para poder preservar o patrimônio e o dinheiro público. A partir de 2011, que o projeto realmente ele alavancou, a gente conseguiu alavancar o projeto e ele já se encontra hoje na sua fase de conclusão. Hoje, toda a parte de engenharia que consta no nosso projeto executivo, ela já está pronta. Faltam 2 itens, senador. E são 2 itens de interesse relevante para vocês. O primeiro é que nós estamos terminando de fechar aquilo que a gente chama de projeto de desapropriação, porque a gente precisa regularizar a questão fundiária de toda a BR-342 entre Nova Venécia e a divisa com o estado de Minas Gerais, o destino Atalaia. O segundo ponto é o que foi dito aqui com muita ênfase pelo prefeito, é a questão ambiental envolvendo a execução dessas obras. O fato da obra ter sido paralisada e não ter se mantido toda a infraestrutura que já havia sido feita, isso gerou um passivo ambiental, e esse passivo ambiental precisa ser compensado e precisa ser recuperado. Então, isso também faz parte dos últimos detalhes que nós estamos fechando o projeto. A questão da licença ambiental, ela já está praticamente regularizada, é uma questão que nós estamos discutindo muito intensamente com o Instituto Estadual do Meio Ambiente, e na nossa expectativa, para que as obras ocorram no ano de 2014, faltava um ponto. Qual era o ponto? Recurso federal. Não havia, originalmente, no projeto de lei do orçamento do ano de 2014, recursos destinados a essa obra. Mas a nossa bancada federal, aqui representada pela senadora Ana Rita, numa reunião na semana passada, né, senadora, conseguiu incluir uma emenda que destina, se não me falha a memória, 20 ou 30 milhões de reais para a execução, pelo menos para o início da execução desses serviços. E não posso mentir, prefeito, não é o suficiente. Essa obra está alocada em 2 etapas e 2 fases pelo departamento. Nós priorizamos, originalmente, iniciar os serviços na ligação entre Nova Venécia e Ecoporanga, porque a gente entende, primeiro, que é um trecho menor para que você possa fazer a execução,
e você consegue tocar essa obra com uma velocidade maior e concluí-la ela rapidamente. Em paralelo a ela, mas não começando junto, nós vamos fazer o trecho entre Ecoporanga e aí sim a divisa com o estado de Minas Gerais, porque é o DENIT de Minas Gerais que vai tocar a obra até Ataleia. Essa obra ela já está incluída no nosso plano estratégico de transportes, ela faz parte de todo um modal, todo um circuito de desenvolvimento que envolve o noroeste do estado do Espírito Santo, o sudoeste da Bahia e o nordeste do estado de Minas Gerais, para que toda a produção agrícola, produção industrial e produção mineral possam ser escoadas através da BR-342 e chegar até os portos do Espírito Santo, notadamente os portos do norte do Espírito Santo, que virão a ser construídos nos próximos anos. Então, hoje a gente já tem a nossa rodovia BR-342 incluída no plano estratégico, mas ainda falta a inclusão dessa rodovia no PAC. Se nós conseguirmos colocar as obras da BR-342 como obras do Programa de Aceleração do Crescimento, nós vamos ter uma grande vantagem, que é o descontingenciamento de recursos. Aí nós não vamos precisar mais ficar nos preocupando tanto com o orçamento do ano subsequente, se vai ter previsão de recursos para essa obra ou não. Porque essa é uma preocupação grande que nós no DENIT temos, de iniciarmos uma obra e no ano subsequente, por falta de recursos, a gente não conseguir concluí-la. Isso é bastante relevante. As palavras da senadora Ana Rita, as palavras do João e do prefeito são muito importantes nesse sentido. A gente precisa incluir essa obra no Programa de Aceleração do Crescimento, porque aí ela vai tocando sem contingenciamento de recursos até a sua conclusão. Então, repetindo e falando um pouco de valores agora, prefeito, o trecho entre Nova Venécia e Ecoporanga, ele já está dimensionado economicamente. O custo da obra deve girar em torno de 37 a 39 milhões de reais, vai depender ainda do fator de condicionante de compensação ambiental, que nós estamos concluindo até o final deste ano. O projeto, ele deverá estar aprovado e licenciado ainda no primeiro trimestre do ano que vem, e nós já estaremos aptos a fazer a licitação. Então, com isso, se dentro do processo administrativo nós não tivermos problemas envolvendo a licitação da obra, a possibilidade de iniciarmos ela ainda no primeiro semestre do ano que vem é muito grande, mas muito grande mesmo. Muito provavelmente nós teremos a obra, o início das obras aqui no primeiro semestre do ano de 2014. Mas eu repito, nós precisamos de orçamento. Nós não temos orçamento ainda. Precisamos aprovar o orçamento de 2014, recursos para essa obra. Enquanto isso, enquanto a gente desenvolve o processo administrativo de contratação da primeira fase da obra, agora no primeiro semestre, nesse mesmo primeiro semestre de 2014, que já começa no mês que vem, nós vamos estar aprovando, aí sim, o projeto executivo da segunda parte da obra, que é a obra entre Nova Venécia e Ecoporanga. Essa obra, deputada, senadora, é difícil, inclusive, nós começarmos ela se ela não estiver incluída dentro do Programa de Aceleração do Crescimento. Porque ela está orçada hoje em 170 milhões de reais. É uma obra de grande porte, é uma obra de grande importância e que depende bastante da atuação da nossa bancada federal, que vem fazendo isso, no sentido de alocar recursos para que a gente execute essa segunda fase da obra entre, repito, Nova Venécia, entre Ecoporanga e a divisa com o estado de Minas Gerais. Então, todos os procedimentos burocráticos, todos os procedimentos anteriores à obra estão encaminhados. Nós já temos projeto pronto, nós temos licenciamento ambiental em andamento, temos projeto de desapropriação em fase de conclusão e iremos licitar a obra no primeiro trimestre do ano que vem. Após isso, ainda no segundo trimestre, muito provavelmente no primeiro semestre, nós iniciaremos as obras de pavimentação aqui da BR-342, no trecho entre Nova Venécia e Ecoporanga. E no segundo semestre, dentro do cronograma do DENIT,
nós devemos estar iniciando as obras do segundo trecho. Basicamente, senhores, é o que eu tenho a dizer. Gostaria de agradecer, prefeito, o convite. Sei que há uma dificuldade, uma dificuldade aqui das pessoas de Ecoporanga, da população, por conta do tempo que essa obra ficou parada, mas hoje nós temos um ambiente propício para retomarmos essa obra e concluí-la dentro de um prazo execuível para o órgão, que é, a partir do início dela, em torno de 4 anos, nós teremos todo o trecho capixaba concluído, mas nos primeiros 18 meses, o trecho entre Nova Venécia e Ecoporanga, a expectativa é que ele já esteja concluído após o seu início. Basicamente é isso e obrigado.